Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última aula aqui desse curso introdutório do Android. A gente vai conseguir finalizar esse aplicativo exatamente hoje. A gente vai fazer ele ficar mais dinâmico, como a gente tinha mostrado nas aulas passadas, na introdução. E aí você vai começar a se familiarizar com o Android. Então, se você quiser ir um passo além, se você quiser se aprofundar em desenvolvimento Android e criar aplicativos profissionais, clica no link da descrição, entre e faça a matrícula no meu treinamento completo, com mais de 200 aulas, 18 módulos. Estou sempre atualizando, estou sempre colocando coisa nova lá, tá? A gente vai aprender a fazer aplicativos profissionais como o próprio YouTube, Instagram, Netflix, entre outros aplicativos que você conhece. Então, ele vai te preparar para você criar qualquer tipo de aplicativo que você quiser, aplicativo de mapas, enfim. Você vai ter toda a base fundamental para trazer em existência a sua ideia, tirar aquela sua ideia do papel. Para ver outros aplicativos feitos pelos nossos alunos, são aplicativos realmente incríveis, com ideias muito interessantes e muito bem feitas também. Então, dado o recado também, vamos continuar aqui a finalizar esse nosso aplicativo de hoje. Nosso aplicativo que vai responder alguma coisa quando você perguntar para ele responder, tá? Então, o que ele vai fazer agora? A gente pode fazer, na verdade, é finalizar o layout. O layout está um pouquinho simples demais, a gente pode deixar ele um pouquinho mais elegante. Então, o que a gente vai começar a fazer? Primeiro passo é remover essa barra de cima, tá? Essa barra de cima a gente consegue remover quando a gente brincar com estilos no Android. Então, no vídeo passado, eu mostrei como que na pasta Values, né, a gente tem propriedades para a gente alterar, e uma delas é o estilo do seu aplicativo, como ele vai se comportar, qual é a aparência que ele vai ter. Então, aqui na parte do tema que a gente tem, o Android já vem com um kit com vários temas. Nesse caso, o tema com uma barra de ação superior mais escura, a gente vai trocar essa última linha aqui para No Action Bar. Isso aqui vai fazer com que ele tire a barra de cima e fique um pouquinho mais limpo o meu layout. Então eu vou rodar novamente o aplicativo para a gente ver como que ele ficou aqui na barra de cima. Então ele vai subir aqui. Então tá lá, ele já tirou, já ficou mais limpo. Outra coisa que a gente pode fazer para deixar o layout mais elegante também é deixar o fundo com uma cor de gradiente, uma cor mais amigável. E da mesma forma que a gente consegue na pasta Drobo colocar desenháveis, seja a imagem, eu não preciso necessariamente abrir um Photoshop ou qualquer outro programa para desenhar uma imagem de gradiente. Pelo próprio XML do Android a gente consegue fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui na pasta Drobo, a gente vai clicar com direito, New, Drobo Resource File, e a gente vai escrever um nome para o nosso arquivo. Eu vou chamar ele de gradiente, tá? E aqui, na parte de root element, a gente vai especificar como shape. Ele vai até autocompletar para mim. Shape é formato, então a gente vai criar um formato desenhável para o Android. Vou minimizar aqui nessa parte para a gente ter mais visão de tela. E aqui dentro dessa tag do shape, tem uma tag que a gente pode usar, que é a tag gradiente. A tag da gradiente do XML, ele permite fazer várias coisas dentro dele. O que a gente vai usar bastante aqui nessa aula é o Start Color, para a gente definir uma cor inicial em hexadecimal, em RGB. Então eu já tenho uma cor aqui que eu achei interessante, que é essa com esse número 649 5C6, tá? Esse azulzinho, e tem um End Color, então ele vai pegar uma cor inicial e vai passar para uma cor final utilizando o conceito de gradiente. Então eu vou especificar aqui, 90 CED5. Então é um azulzinho um pouquinho mais clarinho, para fazer um formatinho aí de céu, uma cor mais limpa para a gente. A gente também pode mudar o ângulo, tá? Se a gente quisesse mudar 90 graus, 180 graus, a gente pode otimizar o ângulo aqui também. Então eu vou deixar assim por enquanto, e aí com esse arquivo desenhável, eu vou lá na minha atividade principal, no layout da atividade, e vou usar uma propriedade aqui no XML chamada de background. Aqui no background eu posso fazer uma referência para um desenhável, como a gente fez para a imagem de bola, né? Então ele já tem ali o desenhável gradiente. Feito isso, ele já vai aplicar esse layout para mim. Então o nosso layout já vai ficar melhorzinho do ponto de vista de design, já vai ficar bem mais elegante. Ok, agora a gente pode customizar também o nosso botão. Vamos deixar o botão um pouco mais elegante. Eu vou fazer aqui na parte do XML, que nessas versões do Android é só apertar aqui, nessa parte onde está escrito Split. Tem a parte de design, split e somente o código. Vou deixar split para mostrar tanto o código quanto o layout em si, tá bom? E aí eu vou colocar um background também para ele. Um background que a gente pode usar uma cor primária, que a gente já tem, o Color Primary.
já vai ficar o verdinho ali, e a gente pode mudar a cor do texto do botão. Então a gente vai usar uma propriedade chamada de text color, Android 2.text color, e a gente pode especificar uma cor também como uma referência do nosso arquivo do colors.xml. Contudo, a cor branca ou a cor preta, no caso, ela já vem dentro do kit do Android, então eu não preciso ficar especificando diretamente a minha própria cor branca. Eu posso usar um @android para me buscar lá dentro do SDK as propriedades de cores, tá vendo? Então eu vou usar o Android 2.color/white e aí vai deixar a cor do meu texto branca. Então a gente pode aplicar as modificações aqui, mandar rodar novamente, e aí a gente vai ter já finalizado essa primeira parte do botão. E agora, no campo de texto, onde está escrito name, eu vou fazer com que, ao invés de ele deixar um texto fixo, né, como name, eu vou apagar esse name aqui, ó, e vou trocar essa propriedade para hint. Hint é uma dica, então alguma frase que eu queira que o usuário veja antes de começar a escrever. Então eu vou adicionar mais ou menos a frase como digite o texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta, no meu arquivo strings.xml, e aí eu vou criar mais uma propriedade de string, que é uma palavra fixa, com chave e valor. Então a chave que eu vou adicionar vai ser digite text, e aí o valor dela vai ser digite o texto. E aí o que eu vou fazer? Lá no meu layout de volta, eu vou usar uma referência usando um @string, passando essa chave para ele adicionar aqui, ó, no texto. Então agora o nosso texto tem uma indicação, assim como a gente tem formulários, por exemplo, digite o e-mail, digite a senha, a gente consegue colocar uma indicação para o usuário saber o que tem que digitar naquele campo. Ok, então já está funcionando, vamos apertar o botão aqui. Ele vai abrir o teclado, só que ele sumiu o botão, né? Então o teclado apareceu na frente do botão. Para a gente corrigir isso, a gente pode envelopar todo o nosso layout dentro de um outro componente de rolagem. Esse componente de rolagem se chama Scroll View. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa propriedade, vou criar aqui, ó, Scroll View, e vou passar todas as propriedades que diz respeito a um container raiz, que no caso agora o nosso container raiz vai ser o Scroll View. Então vou cortar esse cara aqui, colar aqui, fechar a tag, tá? E também deixar as propriedades de largura e altura aqui no Constraint Layout, para ele voltar a aparecer. E aqui eu tenho que obrigatoriamente definir a altura como wrap content para ele funcionar. E aí lá embaixo eu tenho que fechar a tag do Scroll View. Então sempre que a gente abre uma tag, a gente precisa fechar essa tag para que ele apareça, tá? Então se a gente rodar novamente agora o nosso projeto, a gente vai visualizar que o botão vai começar a aparecer quando o teclado também aparecer, ó, tá vendo? Agora a gente pode até fazer uma rolagem. Se eu rotacionar o smartphone aqui e tirar o teclado, eu consigo rolar para visualizar o meu botão também aparecendo. Então a gente vai envelopando dentro de um componente de rolagem para que o comportamento do aplicativo funcione como a gente espera. Então você pode formatar, né, normalmente a tag, eu vou formatar para deixar bem organizado o meu código fonte. É importante a gente fazer isso daqui. E agora a gente pode começar a também adicionar um outro componente que a gente não adicionou, que é a resposta do nosso aplicativo. Então, nosso app tem a intenção de responder uma pergunta como sim, não conte com isso, por exemplo, ou talvez. Então, a gente precisa adicionar um campo de texto de resposta. Então, eu vou vir aqui na parte de design, vou vir aqui em Text View, vou arrastar o Text View aqui mais ou menos perto da imagem e vou pôr as constraints alinhado o topo com o topo, o bottom com o bottom, a parte da esquerda, left e right. Então, ele vai ficar centralizado conforme a minha image view. E aí, eu vou trocar as propriedades dele. Eu vou vir aqui, ó, ele tem um identificador chamado de text view, tá? E aí eu vou trocar a propriedade dele aqui, como por exemplo, eu vou pôr um text color branco, a gente já fez isso daqui com o botão, e vou pôr um text style, que também adiciona a propriedade de negrito e itálico. Eu vou pôr em negrito para a gente visualizar ele aparecendo, tá? E aí o texto eu posso apagar, eu não vou usar esse texto aqui por hora, porque a gente vai usar essa resposta dinamicamente na unidade lógica. Então a gente vai fazer isso daqui agora. Vamos lá na nossa classe principal, a main activity,
dentro da classe principal, agora a gente vai começar a dar vida para esse projeto. A gente realmente vai começar a escrever o código para interagir com o touchscreen do usuário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir como vai ser a lógica do nosso projeto. Então, qual que é a lógica? A lógica é toda vez que ele receber um texto e a gente apertar o botão de enviar, ele vai randomizar, ou seja, ele vai fazer respostas aleatórias, dependendo aí da... É realmente aleatório, né? Então, a gente vai definir 3 respostas e ele vai responder para a gente de forma aleatória. É quase um jogo de sorte aqui mesmo nesse projeto. Então, eu vou definir aqui uma propriedade chamada de res, tá? Então, importante, você precisa saber definir variáveis. Então, volta lá na nossa aula do Kotlin para você aprender a armazenar propriedades, tá? Então, a gente vai armazenar uma coleção de textos, uma coleção de strings, como a gente chama aqui. Essa coleção, a gente usa uma propriedade, né, uma função chamada arrayof. Então, aqui eu vou passar 3 propriedades aqui. A palavra sim, a palavra não conte com isso e, por último, talvez. Então, são 3 alternativas que podem acontecer. E aqui dentro do bloco do onCreate, então preste atenção, aqui está dentro do bloco do onCreate, o que eu vou fazer é escutar um evento de clique, tá? Então, para eu escutar um evento de clique, eu preciso buscar a referência do botão, do campo de texto, da imagem. Eu preciso conectar essa parte estática com a unidade lógica. E como que a gente faz essa conexão? Essa conexão é feita por esse ID. Então, uma vez definido o ID, seja qualquer nome que você quiser, eu vou ter a referência desse ID lá na minha unidade lógica. Então, o ID do botão se chama button, poderia ser qualquer nome. Então, a gente vai pegar aqui, ó, button, ponto, e aí quando a gente faz isso, ele vai pedir para mim importar, eu posso dar um Alt e Enter, ele vai importar aqui para mim as definições do button, tá? E aí eu vou dar um set on click listen, né? Essa função vai me mostrar um bloco de código que vai ser executado assim que houver o touch naquele botão. E agora, dentro desse bloco de código, eu vou precisar fazer a atribuição dos valores naquele text view que a gente colocou no centro da bola ali. Então, o que eu vou pegar? A propriedade do text view, aqui ó, que se chama text view, pode ser qualquer outro nome, tá? E a gente vai pegar aqui, ó, text view.text e vai receber um valor, no caso o valor que está aqui na lista de umas 3 possibilidades. Antes de fazer automático, primeiro vamos testar essa propriedade. Então, eu vou pegar o res e vou acessar o primeiro índice dela, que no caso é a palavra sim, para a gente ver se funciona o evento de clique e ver se está tudo ok. Então, eu vou rodar novamente o meu projeto. E aí ele vai subir, e aí quando a gente apertar o botão, ele tem que pegar a primeira propriedade dessa lista, no caso desse array, e atribuir dentro do meu text view. Então o que eu vou fazer é apertar o botão, e aí ele vai colocar a palavra sim. Então ele vai ficar sempre com a mesma resposta. Então vamos começar a deixar esse cara aqui dinâmico. O que a gente vai fazer? Tem uma propriedade aqui, no próprio Kotlin, no Java também tem, que é um objeto chamado random. Ele é responsável por gerar números aleatórios. Então a gente vai especificar para ele gerar números aleatórios de 0 até 2, ou seja, o índice 0, o índice 1 e o índice 2, para ele fazer isso aqui de forma dinâmica. Então vou declarar uma propriedade chamada de random, recebe o random.default. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na minha lógica, ao invés de eu passar o 0 direto, primeiro eu vou guardar a propriedade desse índice, que vai vir com uma instrução chamada de random.nextInt. Então tem que especificar até onde ele vai trazer, senão ele vai trazer milhões de números aleatórios. Então ele pode trazer até 3 números aleatórios, ou seja, de 0 até 2. E aqui eu vou passar o índice, tá? E aí a gente vai fazer uma lógica, vamos executar e vamos ficar apertando o botão para ver se ele altera o estado da resposta. Então, ó, vai trocando a resposta. Agora, para que o usuário sinta que o aplicativo está funcionando de forma aleatória mesmo, a gente só pode responder quando digitar alguma coisa. Então, vamos fazer uma condição básica aqui. Vamos fazer se o edit text, tá? O edit text, no caso, é aquele identificador único, é o ID do meu editor de texto. Se o edit text, .text exempt, ou seja, se o editor de texto estiver vazio, a gente vai colocar uma mensagem fixa aqui no nosso text view, chamada de, por exemplo, faça
a sua pergunta, para ele evitar ficar mostrando respostas alternativas. Se não, quer dizer que o cara realmente digitou todas as propriedades, e aí sim a gente vai mandar ele executar o bloco do else aqui, que vai trazer para a gente a resposta verdadeira. Então vamos fazer esse teste aqui para a gente finalizar esse aplicativo. Vamos ver se está tudo funcionando como a gente espera. Então vou apertar o botão OK. Então faça a sua pergunta. Ok, então vamos fazer uma pergunta aqui para a gente brincar ao vivo aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vocês vão deixar o seu like? Vamos apertar enviar. Não conte com isso! Não, nesse caso vocês têm que deixar o like. Então eu não dei sorte nesse jogo, então de qualquer forma eu peço para você, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E também, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Então a gente acaba aqui finalizando esse projeto. A gente fez ele totalmente do começo ao fim. Agora você tem todos os fundamentos principais iniciais para começar a desenhar os seus layouts, para começar a brincar no universo de desenvolvimento Android. Novamente, se você quiser se aprofundar e quer ir mais rápido, se você não quer ficar perdido e tentando encontrar no YouTube e navegando pela internet afora 1 milhão de informação que tem espalhada totalmente desorganizada, você pode entrar no meu treinamento oficial do Android Express, meu treinamento que vai te levar do zero ao avançado, com mais de 200 aulas, passo a passo, estruturado para você criar aplicativos como o próprio Instagram, Netflix, YouTube, aplicativos de rede social, com ideias reais, ideias de mercado que vai fazer você tirar aquela sua ideia do papel que você tanto sonha em produzir, ou até mesmo entrar na área de desenvolvedor para ganhar aí de 3 a 12 mil, só para a gente ter um valor no chão, mas dá para ganhar muito mais do que isso, tá bom? Então clica no link da descrição, faça inscrição, faça sua matrícula, participe, entre no treinamento para você ficar rodeado de outros desenvolvedores também que já estão criando aplicativos incríveis. Na página você pode ver os modelos de apps que os nossos alunos já estão fazendo, eles estão decolando mesmo, literalmente. Então vai lá, faça sua inscrição. Então esse é o vídeo de hoje. A gente finaliza o nosso aplicativo. Você pode continuar vendo outros vídeos, outros tutoriais aqui no YouTube também. No meu canal tem várias coisas interessantes também para você aprender, tá bom? Então se você gostou, clique no gostei, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próxima série.